Olá, meus caros amigos. Boa noite para aqueles que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde para aqueles que posteriormente possam estar assistindo esse vídeo em outros horários. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Cristo, em nome de nossa evolução, de nosso estudo diário, para que possamos refletir sobre coisas que normalmente não falamos a respeito. Vamos pôr um pouco de luz sobre os mistérios da vida, sobre os mistérios da evolução, que Cristo nos deixou muitas pistas, né? E cabe a nós segui-las. Antes de mais nada, gostaria de pedir para um pequeno momento de fechar os nossos olhos, nos livrarmos dos pensamentos cotidianos, para nós termos aqui esses 20 minutinhos de qualidade focado neste assunto. Agradecemos, Senhor, por este dia, pela vida, pela capacidade. Agradecemos pela tecnologia que nos permite estarmos aqui, divulgando isso na internet, levando a palavra de Cristo para 4 cantos do mundo. E pedimos proteção, muita luz em nossas mentes, ao nosso redor. Nós possamos, então, iniciar a nossa pequena conversa. Assim seja, graças a Deus. Meus amigos, o tema de hoje, vocês já devem ter visto aí pela thumb, pelo título, né? É uma coisa que muitas vezes falha, né? Nós falhamos. E faz tanto tempo que Cristo deixou essa pista para nós, né? Sobre o poder da nossa fé. E o tema de hoje é justamente este. Tende fé em Deus. É o capítulo 162, a lição 162, né, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo nosso querido irmão Chico, né, sobre a tutoria de Emmanuel, que sempre nos traz essas pílulas sobre esses assuntos. E é interessante notar como um pequeno recorte, né, das palavras de Jesus podem gerar grandes reflexões, né, capítulos inteiros de reflexões. E esse caso não é diferente. Lá em Marcos, logo após ele narrar sobre a parábola da figueira, né, os discípulos impressionados com o que aconteceu, pergunta para Jesus, né, como fizestes isso? Né? Aí Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Ele completa, né, depois, né, sobre o poder da nossa fé, né, que faz a gente tivesse fé e não duvidasse no nosso coração, e que nessa nossa oração fosse sincera, que a gente poderia fazer isso e muito mais. Poderíamos inclusive dizer a uma montanha, levanta-te daí e lança-te ao mar, e assim seria. Você vê quão pequena é a nossa fé, né? Mas estamos aqui para isso, justamente elevar a nossa fé de tal maneira que nós seremos sim capazes de reconhecer o mal, ordenar que ele ali seque como aquela figueira, e assim será. Nós poderemos mover as montanhas. Então, vamos aqui seguir o fio, né, do raciocínio de Emmanuel, né? Ele já pega esse versículo, está no capítulo 11, versículo 12. Na parábola da figueira. Jesus respondendo, tende fé em Deus. E Emmanuel, né, nos alerta sobre como pequeno é a nossa fé a partir desse relato, né, com os discípulos. E aí ele fala, né, que basta às vezes dificuldades em concretizar um projeto, a gente já acha que não será possível, né? Aí a gente começa a focar no peso daquele acontecimento, o que os companheiros, às vezes também sem fé, estão falando, né? Nossa, isso não tem solução, é realmente um problema muito grande, né? É melhor deixar para lá. Já deve ter ouvido isso, né? Nossa, isso aí não tem solução, melhor deixar para lá. Tal projeto, você não vê resultado, melhor deixar para lá, né? Não, nós somos atrasados mesmo, melhor deixar para lá. Não é isso que às vezes a gente escuta, né? Tudo aparentemente é um obstáculo intransponível, né? Porém, Deus vai lá e abre uma porta, intervém e uma porta aparece. Aquele problema que parecia intransponível, agora, veja só, tem uma porta, né? Emmanuel
nos alerta, né, que quando uma coisa parece intransponível é a hora que justamente Deus vem e abre uma porta, né? Por isso que Cristo falou, tem de fé em Deus, né? Sim, não é só nesse momento que às vezes a nossa fé fraqueja, né? Também a circunstância, algum problema aparece, né, numa questão construtiva, né? E a gente julga insolúvel. A gente fica inquieto e não raro, né, especialistas do assunto, né, comparecem junto a nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. Você tem um problema, você está tentando pensar em soluções, não só você não tem apoio, como às vezes você pergunta para um especialista, né, é, em vários campos, né, estou concentrando o problema, né, na palavra problema, vários problemas em vários campos, e estou concentrando na palavra especialista, né, vários especialistas em vários campos, né. E aí eles aparecem e dizem, né, uma impraticável, né, solução impraticável, né. E aí as obscuridades crescem, né, por sombras indevassáveis, vai ficando mais escuro, né, você vai ficando sufocado, parece que não tem saída, mas aí Deus interfere e desponta uma luz, né. Quantos problemas do passado você julgou intransponível, e se você parar neste momento, uns poucos segundos, e você vai dar risada de que um problema que você julgava que não tinha solução, talvez nem fosse um problema, ou a solução foi tão simples, ou até mesmo foi solucionado o problema sem você fazer esforço nenhum. Já parou para pensar nisso? É interessante você notar, às vezes, crianças e adolescentes, né? Eles têm essa visão diferente, né? Como eles estão começando a vida agora, eles falam, nossa, isso é um grande problema. E você, adulto, né? Já viveu muitos anos, olha para aquilo ali e pensa assim, não, eles não sabem o que é problema, né? E você sabe que ele vai dar risada daquela situação no futuro. E o mesmo acontece com nós. Nesse momento, pare e analise todos os seus problemas nesse momento. E veja quais são os problemas mesmo. E ainda que sejam problemas, saiba que há uma porta, que Deus aparece, intervém, uma porta aparece. Saiba que, por mais densa que seja a sombra, Deus interfere e desponta uma luz. Confia, tem de fé em Deus, porque esse momento vai chegar, né? E nossos esforços precisam convergir para isso. No entanto, quando a gente tenta, às vezes, achar uma solução e fica muito focado no problema, as coisas parecem que não se encaixam, né? Então, deixa acontecer, tem fé em Deus, que às vezes uma coisa, uma porta aparece, uma luz aparece, e você consegue solucionar um problema que às vezes parecia, né, intransponível, um obstáculo intransponível, como diz o Emmanuel, né? Uma sombra indevassável. Mas Deus aparece na porta e Deus desponta com uma luz e você pode reverter esse problema, vai reverter e vai rir dele no futuro. Se não no futuro bem distante, né? Porque às vezes assim, nossa, eu venho com esse problema por décadas, uma doença, né? Eu venho com esse meu defeito por décadas. Jim, você está falando isso aí, né? Mas não vejo a hora, né, de superar esse problema. E você diz que uma hora vai aparecer uma porta, uma luz vai despontar. Mas quando, né? Já estou há 20 anos com esse problema. Estou há 30 anos, ou próximo a desencarnar e ainda não vejo uma solução. Aí você desencarna, a sua mente expande e aí você vai dar risada também sobre aquele... Por isso que é importante ter a fé e manter o foco, trabalhando sempre, porque às vezes o seu saldo é alto. Às vezes a gente tem um problema, né? A gente fala assim, não, eu vou mudar, e você realmente muda, começa a trabalhar em favor de Cristo e realmente trabalha, e os problemas aumentam e parece que eles não acabam nunca. Meu amigo, você vai saber o saldo que tinha para trás. E vai saber o saldo, né? Igual uma dívida, né? Como ele estaria aumentando se você já não estivesse trabalhando. É igual uma dívida mesmo. Você tem uma dívida grande e parece que ela não tem como pagar ela. Aí você começa regular tudo direitinho na ponta do lápis e sobra um pouco de dinheiro, você coloca lá naquela dívida e trabalha e consegue uma renda extra, põe lá naquela dívida e ela parece não diminuir. Você fala, meu Deus do céu, eu trabalho tanto e não consigo diminuir essa dívida. Agora, deixa eu te dar uma
uma visão diferente. Se você já não estivesse trabalhando, qual o tamanho que essa dívida não estaria? Por mais ruim que seja a situação, se você está trabalhando no bem, ela está melhor do que estaria se você não estivesse trabalhando. Então, tem de fé em Deus e continua, né? Porque em certas ocasiões, né, que às vezes uma pessoa até que você ama, né, estendendo, né, seguindo em frente com o que o Emmanuel nos dá, né, estamos falando de problemas nossos. Agora eu vou falar de um problema externo, que você herda para você, né? Problemas com pessoas queridas, né? Ela está com uma doença, né? Parece uma doença irrecuperável, está com uma aflição, uma doença da mente, né? Uma depressão, uma ansiedade, né? E a gente fica balançado, né? Como diz o Emmanuel, afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio. E quase sempre, né, observadores amigos comentam a inexecuibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. O que isso significa? Né? Uma pessoa tem um problema, você se aflige, conversa com outros amigos, eles também estão aflitos e todos acreditam que não há cura. Talvez você fale com o médico, ele fala, a situação é muito difícil, né? E a gente fica, né, angustiado, né? Assim, avoluma-se, né? A prova que lembra angústia inarredável. Então vamos lá, o intransponível, sombras indevassáveis e angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ainda que esse remédio seja o desencarne. Nós costumamos ver a morte como punição, mas não é uma punição. Às vezes a gente espera que a cura seja que a pessoa cure aqui na matéria, mas a matéria dela está tão desgastada e a prova dela está no fim, né? E ela desencarna, aquele alívio, volta para o plano espiritual, dá a risada dos seus problemas, né? Nossa, você achava que aquele era um problema grande. Acha muito bom que, ainda que eu estivesse trabalhando, a dívida estava alta, impagável, vai dar risada desta aflição também. Falei, nossa, ainda bem que eu trabalhei, porque a dívida estaria maior ainda. Né? Ou ainda, cura mesmo, cura, né? Os casos que a gente vê aí de pessoas em coma, pessoas milagre, né? Um acidente e a pessoa sai ilesa, né? Um câncer, né? A gente já estava lamentando, talvez se despedindo da pessoa e ela cura, né? Porque Deus determina, quando Deus determina, surge um remédio, né? E então é importante ter fé em Deus, né? Como diria o Emmanuel, né? Ocorrem do mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Aliento nos faz do trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segue tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Né? O que ele nos diz com essas palavras? Né? Isso que você está passando, está todo mundo passando. Não há viva alma nesse planeta que não esteja passando por problemas, né? No saúde, família, realizações, né? E tudo parece, né, invencível, né? Um problema, nossa, esse problema é imbecível. E a gente fica aqui com aquele desânimo, né? E ainda tem o desânimo daqueles que nos rodeiam. Mas Deus providencia e segue tranquilo à frente. Então, tem de fé em Deus, porque esta é a paz de Cristo, inclusive. Esse é um tema de uma outra palestra que a gente teve aqui, uma outra conversa, né? Sobre a paz de Cristo, né? E que Cristo falou sobre esta paz pouco tempo antes de ser crucificado, dos discípulos serem perseguidos, centenas de milhares de cristãos terem sido mortos, né? Que paz é essa, né? Que parece, essa paz eu não quero, né? Mas quer sim, amigos, quer sim, porque a paz não é aquele mar calmo, a paz de Cristo. É a paz no interior de quem, mesmo no mar turbulento, está passando pelas dificuldades, confiante no futuro, né? Confiante no presente também, porque imagina só, enquanto outros se desesperam, se afligem, os hormônios produzindo, né, doenças sendo geradas, você está tranquilo, ainda que a situação seja difícil, ainda que você esteja com dor, com anseio, mas com a paz de Cristo, a recompensa já é no presente, não é no futuro. Não é no futuro. O futuro ele só vai revelar que
aquilo ali era só mais uma fase, mais uma questão, mais um problema. Então é importante a gente ter essa fé, essa determinação, né? Isso nos alertou muitas vezes. E diante da descrença dos discípulos, né? Ele, nessa parábola da figueira, né? Fala, essa é uma árvore e ela vai secar e ela realmente secou e os discípulos, ou seja, ele mostrou fisicamente para que, né? Ilustrar o poder da fé, né? E os discípulos perguntaram, né? Cristo, como tu fizeste isso, né? Aí ele falou, porque vocês têm pouca fé, porque se você tivesse fé em Deus, não tivesse dúvida no coração e a sua oração fosse realmente forte, você diria para uma montanha, levanta-te daí e lança-te ao mar, e assim seria. É claro que quem já tem esse nível de afinamento com Deus, não ficaria testando a fé com esses truques, né? Jesus fez essa ilustração para que fosse visível, né, aos discípulos. No entanto, quem já tem uma fé neste nível, ela não vai usar isso, os seus poderes, né, para esse tipo de situação, né, lançar uma montanha ao mar. Jesus falou isso de uma maneira figurada, né, ainda que fosse possível, para que a gente use a fé e transporte as montanhas da nossa vida, nossos problemas, as nossas dificuldades da nossa família, né? Então, ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Obrigado e uma ótima noite.